Muito daquilo que as notícias do dia a dia trazem mostram pra gente problemas que, no fundo, têm a mesma raiz: saúde mental. O melhor, a falta dela. O Jornal da Clube reuniu um time de profissionais da área para debater o assunto através de acontecimentos recentes. Você acompanha esse bate-papo agora. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região e formando opinião, um time de atuação e qualidade em saúde mental. A psicóloga Roberta Naegeli, a psiquiatra Célia Regina Barreto Bianco e a também psicóloga Caroline Silva Oliveira. As notícias criminais que a gente tem noticiado aqui no Jornal da Clube já representam um campo vasto para a gente analisar saúde mental e apontar caminhos, soluções para as pessoas. Mas eu penso que essa conversa precisa começar trazendo um entendimento geral sobre o que é saúde mental. Doutora Roberta, o que é saúde mental? Perfeito, Felipe. Boa tarde a todos. Começando falando sobre o que é saúde mental, é muito importante a gente ter um entendimento também do que não é. Então, a saúde mental não diz respeito a não sentir emoções desconfortáveis, a não ter dificuldades, não ter problemas, e sim em relação a ter recursos para poder lidar com as dificuldades que naturalmente vão aparecer. Então, se a gente puder resumir, né, seria você ter um preparo para lidar com a vida real. Roberta, vamos para o campo dos exemplos. O que explica tantos assassinatos passionais? Por que tantos ex-companheiros sendo atacados? Por que tantos casos acontecem nos finais de semana? Olha, Felipe, é sempre muito importante a gente entender o contexto, né, e não generalizar comportamentos. Mas a gente pode levantar algumas hipóteses de por que isso acontece. Então, acho que talvez antes de tentar responder essa pergunta, a gente tentar pensar uma causa para esses acontecimentos, é importante a gente retomar o contexto em que a gente vive hoje. Então, é sobre excessos, né? A vida atual é sobre excessos. Excessos de informação, é uma sobrecarga constante. E aí, pensando até numa metáfora, é como se o nosso copo tivesse sempre cheio. E aí, qualquer gotinha pode fazer com que esse copo transborde. Então, talvez depois de uma semana inteira que a pessoa passou ocupada, sobrecarregada, chega um final de semana e ela não teve essa pausa, e aí começa a entrar em contato com o desconforto que ela estava evitando. E por uma baixa tolerância à frustração, por uma falta de conexão com a vida, acaba agindo num impulso. Não tem uma pausa entre o pensamento, entre entender de onde que vem aquela emoção e age no impulso, sem de fato pensar o que ele está fazendo, né? Qual que é a escolha que ele está tendo naquele momento. Doutora Regina, vamos dar um salto nesse assunto. Eu quero falar sobre medicação. Hoje tem até uma brincadeira nas redes sociais que uma pessoa pergunta a outra: você está bem? E ela responde: eu estou medicada, né? Não estou nem bem nem mal. Isso é bom? É uma brincadeira, é como a gente usa aquela expressão, né? A gente ri para não chorar, né? Quer dizer, é uma situação em que boa parte da população hoje em dia acaba recorrendo a medicamento para controlar a ansiedade, controlar o humor, controlar a insônia, controlar uma série de sintomas, né? Então, para a gente brincar com isso, muitas vezes as pessoas usam essa expressão, uma forma de diminuir um pouco a gravidade disso. E, na verdade, nós estamos vivendo uma onda, né, de problemas de saúde mental no mundo todo, né? Não é só no Brasil. O Brasil é o recordista de ansiedade no mundo, né? Pelas pesquisas feitas, mas, assim, é no mundo todo. E a coisa da medicação, ela tem preocupado, inclusive nós psiquiatras, né?
às vezes uso até incorreto, excessivo, abusivo, automedicação. Às vezes a pessoa compra remédio até sem receita, tem lugar que vende, é um perigo isso, né? Inclusive, comentar que as pessoas não devem fazer isso, porque tem efeitos colaterais graves para a memória, para o coração, para o fígado, para o rim. Psicotrópico é uma droga, você tomar cuidado, né? Tem risco de dependência química, uma série de coisas. Mas eu acho que é uma brincadeira que faz a gente pensar em como que a gente está lidando com a nossa vida, né? Inclusive, de preferência, até os clínicos, os médicos clínicos evitarem passar psicotrópicos sem necessidade. Essa é uma outra questão que, às vezes, o paciente é medicado pelo ginecologista, pelo ortopedista, pelo clínico geral, porque o paciente, às vezes, o próprio paciente pede um calmante, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente está iniciando uma dependência ali por um benzodiazepínico, que são aqueles remédios tarja preta, né? Tipo Rivotril, diazepam, Lorax, e depois para tirar essa dependência, olha, dá um trabalho, eu acho que é basicamente isso. Caroline, outro tema bastante abordado aqui no Jornal da Clube. Ao longo da história, as crianças e os adolescentes nunca foram público-alvo dessa conversa. Mas hoje a coisa mudou e a gente tem a ansiedade infantil como uma verdadeira epidemia. Qual é o diagnóstico desse mal? Bom, é um prazer estar aqui, né? E quando a gente está falando de ansiedade infantil, eu acho importante a gente pensar nessa epidemia contextual, né? E a gente compreende questões que são muito importantes, por exemplo, no desenvolvimento infantil. Pensando em um contexto que seja previsível, que seja um contexto seguro emocionalmente. E quando a gente está falando de ansiedade infantil, o que a gente mais vê em porcentagens, números, né? São quantas crianças estão expostas, né, a telas, a tecnologia de forma muito precoce. E o quanto esse alto acesso a essas fontes de telas, a esses vários estímulos que geralmente aí vai impactar, por exemplo, o cognitivo dessa criança, o estado emocional dela. Então a gente fala que essa ansiedade infantil muito veio decorrente desse uso precoce, né, de tecnologia, de expostas também a muitos ambientes que não têm essa previsibilidade, que é muito importante para quando a gente está falando em intervenção em ansiedade infantil. Carol, a gente conversava aqui nos bastidores, eu acho interessante trazer esse assunto para cá também. A falta de entusiasmo que as crianças têm, apesar de ter tantas telas, tantos meios de se comunicar, de interagir, de ser protagonista, parece que é um diagnóstico, né? Que falta entusiasmo da parte das crianças. Questão que os pais deveriam se preocupar? Perfeito. A gente tem que entender que hoje, por exemplo, a tecnologia, né, e esses estímulos que as crianças têm acesso de forma muito precoce, ele gera aí uma alta dose de dopamina. E quando a gente está falando de outras situações, dificilmente a gente vai ter essa mesma dosagem, né, no cérebro da criança. Então fica até difícil competir. Então hoje, por exemplo, os pais precisam se alertar o tipo de conteúdo que essa criança está tendo acesso, né? Então conteúdos que são muito rápidos, que tem essa chamada muito intensa para a criança, então faz com que ela se engaje somente nesses conteúdos. Então, geralmente hoje é difícil ver crianças que têm espaço para brincar livremente na rua, né, de sair desse mundo muito acelerado. Então, a ansiedade vem nessa direção, né? É um comportamento que a criança está tentando se adaptar a esse ambiente. Então, é algo que os pais precisam olhar com forma muito atenta, né, para esse diagnóstico e para esses comportamentos da ansiedade que aparecem nas crianças. Roberta, a gente virou de 2025 para 2026 noticiando tragédias envolvendo o trânsito, né? Envolvendo o volante. Muita gente morrendo nas ruas e também nas rodovias. Essa violência no nosso trânsito, desde a inconsequência de muitos motoristas até o pavio curto que tantos deles demonstram, é questão de saúde mental? Com certeza, Felipe. Acho que é muito importante a gente amarrar todo esse contexto da conversa como um todo, né? Então, a resposta que a Célia deu em relação à brincadeirinha, né? De você tá bem? Eu tô medicada. Enquanto ela falava, eu fiquei pensando a questão da evitação, né? Então,
de repente, para não sentir o que não está bem, a pessoa prefere se anestesiar, ficar evitando um desconforto, algo difícil, né, do que ter que resolver alguma questão ou ter que realmente estar ali com o desconforto, né? E aí, não lidando com essas emoções, o copo vai ficando cheio e em pequenas frustrações no dia a dia, ela já explode. Então, especificamente no caso do trânsito, por exemplo, né? É como se a pessoa já está no piloto automático, está desconectada com esse brilho no olho, com a vida. E qualquer frustração que aparece ali no caminho dela, ela personaliza. Então, de repente, aquilo se torna uma ofensa pessoal. A pessoa pode pensar ali na hora, ele está me desafiando, ou ele está me injustiçando ali. E aí a pessoa se cola nesse pensamento e age assim. Então, quando a gente pensa em saúde mental, a gente poderia dizer também que nesse caso, uma simples, que é treinável, né, habilidade de você dar espaço entre o pensamento e a ação já ajudaria muito nele questionar, será que é isso mesmo? Será que a pessoa está me desafiando? O que eu vou ganhar com isso? O que está mais alinhado aqui com a minha segurança, com o que eu estou fazendo no meu dia? Roberta, como é que você ajudaria a pessoa a dar esse espaço entre o pensamento e a ação? Achei muito interessante isso. Então, isso na verdade é uma habilidade muito treinada em terapia. Quando a gente fala especificamente das terapias comportamentais, contextuais, a terapia cognitivo-comportamental, a gente olha para esse modelo cognitivo, então esse modelo de funcionamento da nossa mente, que é de que quando alguma coisa ela acontece, uma situação, a gente faz interpretações, mas essas interpretações, elas passam por um viés de quem nós somos, da nossa história, do que a gente aprendeu na vida, né? E não necessariamente aquilo vai ser realmente a realidade, isso passa por uma lente. Então a gente tem que ter esse entendimento para se questionar se aquele pensamento, aquela interpretação, ela vai nos ajudar a construir a vida que a gente quer ou ela vai nos atrapalhar a construir essa vida. Então, entre o pensamento, a emoção e o comportamento, a gente precisa estar atento, ter essa consciência para poder escolher como agir da melhor maneira. E aí, se a gente está sobrecarregado, cansado, estressado, no piloto automático, a gente não tem esses espaços, né? Então, uma forma seria, de fato, treinar isso em terapia, se observar. Doutora Célia, o Brasil bateu recorde de afastamentos no trabalho por transtornos mentais. São dados do INSS de 2024. E, aliás, vem crescendo isso de uma maneira cavalar, 68% a mais do que em 2023. O que explica esse adoecimento? Acho que tem vários fatores, né? A pressão que as pessoas sofrem no trabalho, a pressão para pagar os boletos, a pressão para ter resultados na vida, a pressão pela imagem que a pessoa tem que apresentar, vamos dizer assim. Eu percebo que boa parte dos problemas tem a ver com isso, né? A gente vive uma sociedade de consumo muito alto, em que as pessoas muitas vezes se submetem, inclusive, a cargas horárias, horários muito grandes, né, de horário muito extenso, para conseguir levar o nível de vida que ela quer. Muitas vezes mal remunerado, tal, né? Então isso já começa a semana preocupado com as contas e também descontente com o que você está vivendo. Então acho que em parte tem a ver com isso. Pouco horário de lazer, né? Hoje em dia a gente aposenta muito tarde também, né? Então a gente já sabe que a gente vai precisar trabalhar pelo menos até uns 75 anos, em média, e talvez, se a gente tiver sorte e tiver saúde, até uns 85. Porque a gente, vamos supor, a gente aposenta
Não quero assustar ninguém, mas é a realidade. A gente aposenta e ganha menos. E aí, vamos supor, a gente precisa pagar um remédio que custa caro, a gente vai ajudar um familiar, né? Os mais novos e tal. Muitas pessoas hoje trabalham enquanto elas podem trabalhar, mesmo com idade avançada. Caroline, se a gente vai falar então em consertar, em dar saúde mental para a população, vamos começar com as crianças. As escolas estão trabalhando o fato de que o padrão foi quebrado. As crianças, por ter o celular demais na mão, elas não estão acostumadas com a frustração, elas não estão acostumadas com o não, porque no celular elas controlam tudo. O que elas não gostam, elas tiram, passam, jogam fora. Como é que a gente trabalha isso em casa e na escola? Perfeito, né? Com os pais, a gente sempre trabalha, né? Por exemplo, na psicoterapia infantil com orientação parental. Então, a gente vai trabalhar primeiro com esse pai a importância, por exemplo, de uma comunicação clara, para que primeiro a gente possibilite que essa criança tenha um contexto previsível. Que aí a gente vai intervir, por exemplo, na ansiedade e trabalhar também quando tiver esse não, porque de forma antecedente a gente vai estar comunicando o que é esperado para essa criança, né? E hoje a gente tem muito essa dificuldade dos pais, né? Ai, como que eu vou dizer não para minha criança? E o quanto a gente está falando também de resiliência, porque a gente está trabalhando em um contexto ali que para ele é potencialmente seguro, porque é o contexto familiar, e ali a gente trabalha, então, esse não, como que eu lido, habilidade de enfrentamento frente à frustração, né? Então, se a gente também reproduzir esse mesmo comportamento em casa, gerando, então, uma passividade frente a regras, a gente, então, vai ter essas complicações. Então, é importante a gente sempre trabalhar isso com os pais e também na escola, né? A importância que a gente tem em sempre ter regras que são claras, que são comunicadas de forma muito clara e de forma muito antecedente quando a gente vai esperar um comportamento da criança ali, a criança já está organizada para gerir, então, essa regra. Bate-papo especialíssimo que daqui a pouquinho estará disponível também no youtube.com/Jornal da Clube. Você que gostou, agora tem o dever de compartilhar o link com a família, com os amigos, os colegas de trabalho e quem mais estiver precisando dessa orientação. Participaram dessa edição do Jornal da Clube a psicóloga Roberta Naegeli, a psiquiatra Célia Regina Barreto e também a psicóloga Caroline Silva Oliveira. A todas o nosso muito obrigado.